Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso, e eis que o Alexandre de Moraes reapareceu, né? Ontem, no último vídeo aqui no canal, eu falei justamente sobre o silêncio de Alexandre de Moraes desde o indulto concedido aí pelo... Indulto não, né? A graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, porque o indulto é coletivo e a graça é individual. É uma clemência, né, do presidente da República. E o Alexandre de Moraes reapareceu, mas não é só o Alexandre, não. Temos uma escalada nessa briga institucional, do qual o presidente Jair Bolsonaro aí, né, está disposto a enfrentar de qualquer forma. Hoje mesmo o presidente Jair Bolsonaro disse que não pode admitir interferências na liberdade de expressão, né? Então o embate continua nesse momento. O que nós temos aqui? Né? Nós temos a Justiça Federal do Rio de Janeiro se metendo, foi provocada através de uma ação aí de advogados, dando para o presidente 72 horas para ele explicar, né, a prerrogativa constitucional dele, a graça. E depois disso, logo na sequência, a Rosa Weber, né, Rosa Weber, provocada também pela rede, deu 10 dias para o presidente se explicar. E agora, né, após a Rosa Weber, para melhorar o circo todo, temos aí o Alexandre de Moraes dando 48 horas. Aí cada um dá o seu prazo, né? Dando 48 horas para a defesa do Daniel Silveira falar sobre, né, essa graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Inclusive tem matéria lá no portal Vista Pátria, né? Se você não acompanha a gente por lá, siga a gente nas redes sociais, entre no nosso canal no Telegram, que você será sempre notificado das matérias novas, né, que saem lá no nosso site. Tá? É muito importante, às vezes o vídeo demora aqui no YouTube, e lá a gente está em tempo real, trazendo informação para você. E o Alexandre de Moraes, né, ele sentiu o golpe, né? Ele sentiu o golpe no sentido, né, do boxe aqui, né? Não um golpe estatal. O Alexandre de Moraes, ele não tem outra saída a não ser reconhecer, né, a graça concedida pelo presidente. Ele afirma no seu despacho que ela é constitucional. O Alexandre sabe que não pode bater de frente com isso. Porém, ele tenta interpretar da sua maneira, né, a graça concedida pelo presidente. Ele inclusive diz que a graça concedida não abre mão, né, do Daniel ter que pagar os 200 mil de multa, não abre mão do Daniel ter os seus direitos políticos cassados. Então aí nós temos uma nova briga, né, para o Daniel Silveira, né, e para todo o governo como um todo. Afinal, os militares estão apoiando essa atitude do presidente. E fala-se, inclusive, numa briga de egos para ver quem é o tal do poder moderador. Se são as Forças Armadas ou é o Supremo Tribunal Federal. Né? A diferença é que um tem a caneta e o outro tem as armas, como diz no próprio nome, né, da instituição. O fato é que o Daniel Silveira, nesse exato momento, né, a sua defesa vai ter que se explicar. Né? A Karina Belomé escreveu aqui no site do Vista Pátria o seguinte, né? A defesa do deputado Daniel Silveira é intimada pelo ministro Alexandre de Moraes para que se manifeste em até 48 horas sobre o indulto concedido pelo presidente. Lembrando ao leitor que o nosso presidente deu a graça ao deputado no dia 21, após a condenação da prisão de 9 anos e 8 meses em regime fechado e perda dos direitos políticos, ou seja, proibido de poder concorrer às eleições pelo Supremo Tribunal Federal, sem crime ou lei que configure o ato. Para entendimento, o indulto configura um benefício coletivo, ao exemplo do que ocorre no final do ano, né? Presidente da República concede o indulto natalino. A graça foi a ação destinada ao deputado Daniel, já de cunho pessoal com base no Código de Processo Penal, que extingue a punição onde o Estado opta por não punir o indivíduo. Ponto. Vamos parar aqui na matéria. Se o Estado, através da graça, ele opta por não punir o indivíduo, a perda dos direitos políticos é uma punição. Não precisa ser um grande jurista para poder chegar a essa conclusão. E no mesmo despacho, o Daniel Silveira também tem que se explicar sobre a suposta violação da tornozeleira. Mais uma vez esse assunto que fez com que o Daniel, né, ficasse preso da outra vez, sendo que a Polícia Federal, o próprio advogado do Daniel Silveira, ontem no programa Direto ao Ponto, disse que ele só relembrou, né,
que a Polícia Federal fez perícia e confirmou que não houve nenhum rompimento naquele momento. Rompimento que justificou a prisão preventiva para um deputado federal, sendo que o deputado federal não pode ter prisão preventiva. Então, é uma onda de abusos do qual o presidente não vai abrir mão, né, de recorrer. E essa briga só está tomando cada vez mais corpo. Né? Já tivemos ontem o passa-fora das Forças Armadas, né, no ministro Barroso. Eles estão com a paciência no limite, no limite. Tanto é que, como eu falei, a diferença, o que nós temos diferente nesse exato momento, é que naquele momento, na primeira briga do presidente com o STF, para poder impedir, né, os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal, as coisas estavam nas palavras. Agora nós temos um ato concreto, que é esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ele viu que ele não pode derrubar esse decreto do presidente. E é por isso que começam, né, as interpretações. É por isso que o Alexandre de Moraes, nesse momento, está dizendo, olha, é constitucional, é exclusivo do presidente, né, ninguém pode se meter nisso aí. Mas, veja bem. Aqui, olha, ele realmente não vai pegar a cadeia, né, puxar a cadeia, como se diz no jargão popular, mas vai ter os seus direitos políticos cassados. Meu amigo, nós temos um problema aí. O Alexandre de Moraes vai ser o presidente do TSE durante as eleições. E aí, como é que fica a situação do Daniel Silveira? Então, o que nós temos nesse exato momento é uma briga que está longe de acabar. O Supremo abaixou um pouquinho a bola, né? Estão mais calmos. A Rosa Weber deu 10 dias, viu até que o prazo da Rosa Weber foi maior que o prazo da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Sendo que o presidente não tem que se explicar coisíssima nenhuma, e eu duvido que a Advocacia Geral da União vá se explicar para a Rosa Weber. O que nós temos nesse exato momento aqui é o presidente, né, nem aí para essas interferências do Supremo. E nós temos ainda a briga do marco temporal. Isso aí vai ser fundamental. Isso aí pode arrebentar a corda de vez. Né? E já temos um ato concreto. Os amigos entendam a diferença. Né? Agora, né, já foi dado o primeiro passo. É igual que estava a guerra na Ucrânia. Né? A guerra na Ucrânia estava aquela briga, olha, ele está cercando a Ucrânia, o Putin colocou tropas ali, é treinamento, não é treinamento, mas de fato ninguém tinha dado o primeiro tiro. O primeiro tiro foi dado pelo Supremo, a partir do momento que o Supremo condena o Daniel Silveira com diversas irregularidades no processo, o Supremo dá o primeiro tiro e há uma reação, né, também do governo federal. Então agora, achar que vão fechar os olhos e tudo isso vai ser deixado para lá é pura besteira. Tá? Então nós temos de fato uma ação muito grave, né, em curso e uma tensão que vai levar sim a de fato, né, uma possível até intervenção do presidente Jair Bolsonaro, né, no Supremo Tribunal Federal. Não é nenhum absurdo pensar isso. A partir do momento em que todas as legalidades são jogadas fora, jogada fora, né, você não tem outra ação que possa ser feita. E o presidente mesmo cogitou isso. Né? Vou dar as chaves para o Supremo Tribunal Federal? Não vai dar. Então, eu acho que a tendência aqui é, como já foi o próprio Alexandre de Moraes reconhecendo a graça concedida ao Daniel, né, porém tentando ainda alijá-lo do processo eleitoral. Né? Eles vão tentar criar agora saídas, mas não um enfrentamento direto. É o que podemos observar até o momento. Né? A briga vai ser boa e dia 1º tem manifestação, né, no Rio de Janeiro, Copacabana, posto 5, posto 4, posto 5 ali próximo ao Hotel Otton, né? Tem manifestação na Avenida Paulista e também manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Né? Outras cidades também devem se manifestar, um ato em defesa da liberdade. Isso aí só vai colocar ainda mais fogo nessa fogueira aí. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Considere patrocinar o canal através do Pix aí embaixo ou do Seja Membro. Né? Verifique também a nossa promoção
na Livraria Vista Pátria. Estão nos últimos dias de promoção na livraria. Eu vou deixar o link da livraria aí no primeiro comentário, diversos títulos com até 55% de desconto, né? E também todas as nossas redes sociais estão aí na descrição desse vídeo. Muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau.